Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Existem coisas que devem caminhar sempre juntas. Nós dizemos que elas devem viver de mãos dadas. São coisas que, quando estão unidas, abençoam extraordinariamente a nossa vida. Separadas, elas podem abençoar-nos, mas também podem induzir-nos a erro, podem induzir-nos a atitudes que são impróprias, inadequadas em nossa vida. Assim acontece com a adoração e o serviço. Uma vida cristã equilibrada sempre se caracterizará por essas duas grandes dinâmicas. Estaremos adorando ao Senhor e servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. Quando a igreja ela prioriza uma dessas dinâmicas em detrimento da outra, ela acaba incorrendo em erros. Algumas vezes a igreja prioriza o serviço e nós temos um ativismo desenfreado. Nós vivemos correndo atrás de algo para fazer. Outras vezes a igreja prioriza apenas a adoração e esquece do serviço. E então a igreja se isola em monastérios, se isola em conventos e dessa maneira ela esquece que ela tem um mundo a servir, um mundo ao qual ministrar, um mundo que precisa da graça de Deus. Nós precisamos manter essas duas dinâmicas juntas, serviço e adoração, porque é no equilíbrio entre essas duas dinâmicas que construiremos uma vida espiritual saudável e frutífera diante de Deus. Eu aprendo isso quando eu leio Marcos capítulo 9. O Senhor Deus chamou os seus discípulos Pedro, Tiago e João a irem a um alto monte. E lá no alto do monte, ele transfigurou-se diante deles, manifestando para eles toda a glória que eles podiam contemplar. Pedro fica tão fascinado com aquela visão da glória. Naquele momento, quando inclusive eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus, que Pedro, sem saber o que fazer ou dizer, propõe ao Senhor que ali eles façam 3 tendas. Uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Então uma nuvem cobre aquele lugar e da nuvem se ouve uma voz, a voz do Senhor que dizia: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." E então Pedro, Tiago e João, olhando em redor, não veem mais ninguém, apenas a Jesus. E é apenas a Jesus que eles adoram. Nós devemos ser como esses discípulos. Devemos viver adorando a Jesus. Devemos olhar apenas para Jesus. Devemos colocar o nosso coração diante de Jesus em devoção, em amor. E devemos viver a nossa vida contemplando o Senhor de glória, para que o nosso coração seja cada vez mais marcado por sua presença e pela devoção em amor àquele que é o nosso Redentor. Mas é precioso que eles descem aquele monte, e quando eles descem o monte, eles chegam lá embaixo, e lá embaixo está um povo que sofre. Existe um pai que está sofrendo muito, desesperançado, porque o seu filho é afligido por um espírito mudo. Esse espírito demoníaco quer destruir a vida desse jovem. Ele o lança no fogo e na água para destruir a sua vida. Esse pai levou o seu filho aos discípulos de Jesus, mas os discípulos não puderam expulsar esse demônio. Então, Jesus diz a esse homem que tudo é possível ao que crê. E esse homem diz para Jesus o seguinte: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E é nesse momento que Jesus age. Jesus repreende o espírito imundo, dizendo-lhe o seguinte: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entra nele. E então aquele jovem é restaurado, ele é liberto por Jesus. E diz o seguinte, ainda a palavra de Deus lá no verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o
e ele ficou em pé quando as pessoas achavam que ele estava morto. Jesus completa a sua obra, já havia libertado aquele homem, aquele jovem. Jesus então o levanta e ele fica em pé e ele segue a sua vida liberto pelo Senhor. Repare, lá em cima está o monte da adoração. Aqui embaixo está o povo que sofre. Jesus conduziu os discípulos a uma experiência de adoração plena. Mas a adoração, ela ganha sentido quando nós descemos e vamos ao encontro das pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, que estão oprimidas pelo maligno, que estão sendo destruídas pelos vícios e pelo pecado. E então nós ministramos a essas pessoas a graça de Deus. Esse é o desejo do Senhor, que a adoração seja acompanhada pelo serviço, que a adoração a Deus não nos coloque separados do mundo, no sentido de que nós não temos mais nada a ver e não queremos interagir com as pessoas. Não, que a adoração nos revele o Deus da glória. Mas que ao olhar para o Deus da glória, lembremos-nos também que o Deus da glória é o Deus da compaixão. É o Deus que desce ao encontro dos homens, é o Deus que ministra ao coração dos homens. E nós, como servos do Deus de compaixão, que é também o Deus da glória, temos de agir como Ele, ministrando ao coração das pessoas, para que elas sejam libertas de seus pecados, para que elas sejam libertas do poder das trevas, para que elas sejam libertas do poder de Satanás e para que elas vivam uma vida nova na presença do Senhor. Meu amado, eu e você somos chamados a conjugar esses dois verbos, a conjugar essas duas dinâmicas, a mantê-las unidas, adorando e servindo, servindo e adorando, encontrando na adoração o poder que nos capacitará a servir, servir de modo eficaz. Os discípulos perguntaram para Jesus no final do texto, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu de modo muito claro. Jesus lhes disse o seguinte, essa casta, essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Jesus, na verdade, estava dizendo para eles o seguinte, era preciso que eles continuassem adorando e buscando a face do Senhor, para que fossem cheios com o poder do Senhor, para que então ministrassem com eficácia as pessoas que sofrem, as pessoas que precisam do evangelho, da graça, da bondade, da compaixão, da misericórdia do Senhor. Que nós também possamos adorar e servir. Que na adoração nosso coração seja cheio com a glória do Senhor, com a visão da glória do Senhor, com a visão do poder do Senhor e com a visão da compaixão do Senhor, para que possamos, de modo eficaz e frutífero, ministrar a pessoas que sofrem e que precisam da graça de Deus nas suas vidas. Que Deus te abençoe.